Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje nós temos aqui o deslanche existencial dentro da intrafisicologia. É o ato efeito do desenvolvimento de nova etapa ou cada qual dos múltiplos estágios de arranque, aceleração, alavancagem e avanço progressivo durante a vida intrafísica produtiva da consciência lúcida, homem ou mulher. O deslanche da autovivência, o primeiro deslanche. Os 10 ou 20 deslanches existenciais constitutivos da vida humana da pessoa autoconsciente da evolução. A força de arranque evolutivo, o motor de arranque da vontade, os deslanches harmônicos, o primeiro impulso, a primeira partida, arrancada ou etapa. As novas etapas sucessivas, a estratégia dos deslanches, os patamares existenciais, a competência no deslanche, os impactos dos deslanches, o caminho para frente, as categorias de aberturas, a autocatálise evolutiva, a marcha da vida em grupo. Essa aqui é uma das coisas mais sérias que tem, a marcha da vida em grupo. Agora, nós temos aí, eu li só uma parte da fatologia, que tem 20 linhas. E tem uma série de logias, e também aqui, na página 24, tem a taxologia, com 12 categorias de etapas existenciais, significando arranques. O deslanche existencial é condição inarredável para toda consciência, homem ou mulher, sem exceção, seja mais consciente ou menos consciente quanto à própria realidade evolutiva. Em qual das 3 categorias de deslanches existenciais você se encontra hoje? Você está satisfeito com o timing das próprias realizações? Eu quero dizer para vocês, na estrangeirismologia tem 2 R no through, mas nós já vimos isso aí. Agora, eu chamo a atenção para as pessoas verem o detalhismo e a fatologia desse verbete. Aqui nós temos pergunta. O fato de não ter curso superior nem casa própria demonstra minha imaturidade? Mesmo com EV, vontade inquebrantável, organização, disciplina, suor e trabalho, como fazer a escolha certa junto às relações, grupo kármicas e a mesologia? Olha, aí depende da gente ver em primeiro lugar que essa pessoa aqui, um senhor, ele não falou qual a idade dele. Agora, preciso saber também se ele tem carro. A primeira coisa que uma pessoa precisa de ter não é o carro, é uma casa. Depois da casa é que vem o carro. Isso é que é a inteligência da vida de modo geral. É muito difícil sair e fazer uma exceção nessa regra. Agora, o que é que melhora na situação da pessoa? É o autodiscernimento. A pessoa tem que ver o discernimento que ela tem nessa conjuntura e ver o que ela pode melhorar nesse sentido. Outra, na fase enfática, o professor coloca o deslanche existencial como condição fixa para toda consciência, independente do nível de consciencialidade. Lendo o verbete, entende o deslanche existencial como uma otimização distinta em alguns níveis, mas a fase enfática nos leva a relacionar o tema com a evolução natural e compulsória da Robex. Não seria prudente uma distinção mais clara? Não, eu não acho que seja não. A frase enfática é o resumo, é a síntese. O resto a gente está discreteando e falando as coisas sobre o deslanche. Agora, o problema é o seguinte, o deslanche é inevitável, todo mundo vai evoluir. O negócio todo é avançar mais rápido. Não ficar aí na lanterninha, na rabeira, no apêndice caudal da evolução. Ficar na Robex, é cair fora. Principalmente combatendo as coisas negativas da vida. Hoje, uma das piores coisas negativas que tem é a toxicomania. A gente tem que acabar com isso. Se uma coisa não presta mesmo. Vamos liquidar com isso. Outra pergunta. Podemos considerar a inibição como antônimo do processo de deslanche existencial? Pragmaticamente, quais são as principais atitudes que uma pessoa inibida deve ter para superar esse traço e entrar nesse processo de deslanche existencial? Olha, sem dúvida, a inibição inibe, né? Inibir é como se matasse temporariamente todos os esforços da pessoa. Ela está inibida.
É um impacto negativo de uma barricada, de um tropeço, de uma pedra no caminho. Agora, como a pessoa tem que superar a inibição? Primeiro, lembrando que ela deve passar um jeito de acabar com a crista e o orgulho, porque muita gente é inibida porque não quer pôr a mão na cumbuca, não quer pôr a mão no fogo, não quer chegar perto das coisas, não quer receber crítica, não quer se expor, não quer ter extroversão. Então, a primeira coisa é lembrar a pessoa, ela mesma, lembrar a si mesma que ela deve aceitar o ridículo, que ela deve aceitar que, às vezes, errando, que a pessoa aprende a melhorar, a acertar mais. Mas ela tem que fazer alguma coisa e deixar a inibição. Agora, ousar. A pessoa tem que ousar, ter intrepidez, ter coragem. Inibição quase sempre pode significar covardia. Isso é patologia, isso é loucura, isso é doença. Outra pergunta. Podemos dizer que a eleição de Barack Obama é o início de um deslanche existencial para a humanidade, considerando nosso panorama atual? Olha, eu acho isso, em parte, sempre ajuda. É preferível o Barack Obama do que o outro. Agora, o meu receio é um só. Vocês sabem que ele já foi eleito e deu de lavada. Agora, eu só receio aquilo que eu estou falando há muito tempo. Eu receio a Ku Klux Klan, são os direitristas, os branquinhos dos Estados Unidos, que são contra tem uma xenofobia violenta contra esse povo. Lembre-se, 2 irmãos foram mortos, fora o resto. Tem um tal King que foi embora, sem mais nem menos, que era um grande cara. E os Kennedy também foram embora. Tudo, foi uma condição dessa, de renovação, todo mundo esperando a renovação. Então o Bob Kennedy estava com a força toda, e mataram o cara lá no hotel. Então, eu tenho receio da pós-eleição. Eu acho que esse Barack Obama devia de arranjar uma fortaleza ambulante para andar, em vez de carro, para ver até o que é que vai acontecer, porque o problema lá é sério. Eles lá têm mania de querer mostrar que são bonzinhos, que são democratas, que são isso ou nada, mas querem se expor publicamente. Aí o tiro acaba com eles, porque todo mundo lá tem bala, munição e revólver. Então, já viu. O meu problema maior, que eu acho, é esse. Vamos colocar energia em cima do Barack Obama, que ele vai ser melhor do que o Osama. Contra o Osama, Obama. Tá certo? Você está de acordo? Você está de acordo? Entre nós, nossa família, tá certo? Agora, gente, eu queria dizer que no dia 30 de outubro, no Jornal do Iguaçu, apareceu a notícia aqui, de meia página, sobre o universo machadiano e exposição divertida. Isso aqui são os trabalhos do nosso Pedro, sabe? Vocês sabem quem é o Pedro, né, que eu estou falando? O Pedro Marcelino, e saiu no jornal com o Machado de Assis, e a expressão dele aqui, que é um negócio muito bacana. Eu só vi agora porque eu estava atrasado com a leitura de jornais daqui, porque eu passei 2 semanas sem ir ao Locico, devido à poluição lá dos papéis. Outra coisa que eu queria dizer para vocês, isso aqui é a parte internacional do Estado de São Paulo, do dia 31 de outubro. Ataque à Universidade de Navarra, fere 98. Navarra é dentro da geopolítica dos etarras, lá na Espanha. Mas uma coisa muito interessante que tem é o seguinte, é que essa universidade é o maior centro do Opus Dei que tem. Então, é interessante a gente ver que os etarras também estão um pouquinho saturados com alguma coisa da igreja, com alguma coisa, senão eles não atacariam essa universidade. Isso é a primeira demonstração de que o Opus Dei agora está sob ataque de muita gente. Por isso que estão se defendendo tanto. O negócio é pior do que eu estava pensando. Se os etarras atacaram a universidade, gente, lá é o foco do processo do Opus Dei internacional. Esse cara todo que tem aí, por exemplo, aquele de Franco, que representa o Opus Dei no Brasil, ele é representante da Universidade de Navarra. Agora, outra coisa, aqui,
A Vida e Cidadania, Saúde e Bem-Estar, da Gazeta do Povo, do dia 3 de novembro. Hoje é dia 5, isso aqui é de anteontem. E aqui, então, tem uma notícia que está falando o seguinte: caminhada conscientiza sobre zumbido, em comemoração ao Dia Nacional de Conscientização sobre o Zumbido. O próximo domingo será promovido simultaneamente em São Paulo, Brasília, Salvador, Curitiba, Campinas e São José do Rio Preto, a terceira caminhada temática de conscientização do zumbido. O evento tem por finalidade esclarecer o maior número de pessoas sobre o sintoma, que atinge 28 milhões de brasileiros. Em Curitiba, a caminhada parte da Feira do Largo da Ordem às 9 horas. E eu já falei para vocês que eu tenho zumbido desde 1970. Os meus zumbidos estão completando exatamente 38 anos. Eu tenho 76, é metade da minha vida que eu tenho zumbido. Agora, o meu zumbido, eu tiro partido dele. Por exemplo, e eu vejo se eu estou bem de modo geral, se a minha pressão está boa, se eu estou disposto pelo zumbido. Se eu começar a ouvir demais o zumbido é porque eu estou cansado, ou o corpo está pedindo um repouso, porque se eu deixar por conta da minha consciência, não há repouso, vocês sabem. Eu sou um cara que é Duracell, boto contínuo, a situação toda. Então, o zumbido, se eu escuto o zumbido, agora, geralmente eu preciso de acabar com todos os sons grandes para o zumbido ver como é que está. Entende? Aí eu vejo, eu tenho dois tipos de zumbido. Agora tem um, mesmo aqui com barulho eu estou ouvindo. Isso não para nunca. Agora veja, eu nunca fiquei doido com isso não. Então existe alguma técnica boa, que é essas que eu uso, são boas para você conviver com essa situação. Agora, a minha coisa piora se eu estou muito cansado, que aí mexe com o processo, para mim, a circulação, os nervos intracranianos, os 12 pares, mexe com tudo isso. Então, começa a dar, não é o zumbido assim, nada disso não. Dá como se fosse uma coisa de água que estivesse passando num cano. E isso incomoda, isso aí é chato. Então, nesse caso, geralmente, eu paro onde eu estou, começo a jogar energia para ver se melhora. Entende? Quase sempre eu consigo superar o processo. Eu queria que vocês entregassem isso aqui para mim, lá para o Antônio. Antônio, isso aqui são 4 verbetes. Quando você pudesse a hora, não pode confundir com os outros não, tá? Para você fazer uma boa revisão, é para o curso que eu vou fazer, tá? E olha, eu quero dizer para você e para a Adriana, que eu tenho mais uns 60 ou 70 para entregar para vocês para fazer a revisão. Viu? Tem mais uns 60 só. Eu estou esperando vocês me entregar o que vocês têm. Eu já tenho 1022 verbetes. O de hoje é 1010. Eu tenho 112 na frente. Tá certo? De modo que eu conto com vocês para me ajudar, porque... Vamos ver se a gente arranja oportunamente mais uma equipe de revisores de alto coturno, entende? Alto traquejo. Vamos ver. Agora, gente, quanto ao verbete de hoje, deslanche existencial, eu acho que todo mundo aqui já está mais ou menos consciente de deslanche. É a hora de deslanchar. Hoje é o grande dia, amanhã vai ser outro também, maior ainda do que hoje. E por aí vai. Então, cada dia o deslanche é maior do que o anterior, tá certo? E eu conto com vocês. É a marcha da vida em grupo, os 10 ou 20 deslanches existenciais constitutivos da vida humana. São os mais sérios que a pessoa tem. Agora, nós, dentro do processo da conscienciologia, temos muitos desafios para enfrentar. Todos eles são deslanches que estão aí espicaçando e provocando a gente. De modo que todo mundo aqui tem um passo para dar na frente, está consciente do que precisa. Uns precisam de dominar o estado vibracional, outros precisam de praticar a TENEX, outros querem enfrentar o processo, por exemplo, da INVEX, outros querem enfrentar a desperticidade. Só aí. E por aí vai, nós temos sempre um passo na frente. Você quer o quê? Tem muita gente que quer ser professor.
do Instituto, fazer uma docência itinerante. Outros querem ser epicôncios. Outros querem entrar na consciência terapia como consciência terapeuta. De modo que o problema é esse. Eu confio em vocês, nos deslanches de vocês. Esse é um caminho. Vamos nessa. Agora, alguém já leu aí o verbete de hoje? Vocês estão de acordo? Professor. Karine, tem muita coisa que às vezes é necessário o deslanche aparecer através de impactos. Pense nisso. Só depois do impacto que a pessoa deslancha. Isso é que chama-se evolução sob pressão. Mas você quer falar aí? Por favor. Sim, só ia perguntar rapidamente sobre o parceiro deslanche, na masculinologia e na feminologia. Sim, o que tem? É o parceiro que ajuda o outro a deslanchar nesse sentido? Você escolhe o que você quer. As parcerias hoje são universais, né? Tem de tudo. Tem parceria de mim para você, entende? Tem de você para mim, tem de nós dois para todos, tem de todos para a gente. Isso aí varia. Eu deixo a sua escolha com toda a democracia. Tá certo? Mas então... Na página 23, na enumerologia, sim. Você pode falar um pouquinho mais do último item, que é o deslanche consolidado? O deslanche consolidado é a hora que você, por exemplo, alcançou a TENEPS e ao mesmo tempo a UFIEX, por exemplo. Consolidou seu deslanche em matéria de assistencialidade. Mais do que isso nessa vida vai ser difícil. Agora, aí já indica que já existe alguns laivos ou um assentamento, um embasamento de dispersidade, né? E é por aí. Agora, em qualquer área, você vai ver quando é que aquilo consolidou ou não. Uma coisa que está no início, a gente vê, né, que ainda falta alguma coisa. Mas tem outras que já caminham mais rápido. É por aí. Então, Eliel. Na página 23, tem ali na fatologia, na segunda linha, a saída positiva do alinhamento geral. Entender um pouco melhor isso. Achou? Sim, a saída positiva do alinhamento geral. É a hora que, por exemplo, você se transforma, por exemplo, num max dissidente. Você saiu daquilo que é o comum. Entende? Você quis arranjar uma coisa que está na frente. Esse deslanche é um deslanche de ponta. Ele está na frente, é o avante. Ele está no front do processo evolutivo. Tem lógica isso para você? Não, tranquilo. Na interaciologia. Sim, a interação pessoal com os fluxos do cosmos. Quando a pessoa, por exemplo, ela já sabe usar mais a energia consciencial retirada ou emanada da energia imanente. E a pessoa, então, já está mais dentro de todo o arcabouço ou a estrutura de funcionamento do universo. Ela, então, está mais que aconteça o melhor para todos, ela está dentro de maior equilíbrio, ela já não faz marola, ela está a favor, ela tem uma mão na roda, ela não está contra, ela não retém, não repuxa, não puxa nada negativo, ela só ajuda a deslanchar. Tudo flui. Esse deslanche, por exemplo, é um dos mais evoluídos que pode ter, que é a interação pessoal com os fluxos de tudo. Beleza. Também na sinergismologia. Sim. O sinergismo, vontade decidida e intencionalidade construtiva. Uma pessoa, por exemplo, ela pode ter uma vontade inquebrantável, muito forte. Mas ela tem vontade, por exemplo, para fazer um ato anticosmoético. Isso não leva a nada, né? É bobagem. Então, a vontade, ela tem que ser mais ou menos equilibrada, ela tem que ter uma cosmoética. Agora, para isso, tem que mostrar uma intencionalidade que seja positiva, construtiva, que vai edificar alguma coisa em favor de todos.
Por isso que o deslanche, ele só tem o sinergismo real quando a vontade qualifica ou é qualificada pela intenção boa. Senão não adianta nada. Essas duas coisas a gente tem sempre que casar em nível elevado, alto nível, nivelar por cima. Vontade, intenção. Na última, só para ter uma ideia maior do antagonismo, né? O antagonismo diz evolução e involução. Tá? Sim. O ato de involução é o ato de parar. Parou, ele involui. Quase sempre está marcando o passo, ele está regredindo. Ele está perdendo tempo, energia, condições, companhias. Condições é porque ele arranjou ele mesmo um contingenciamento. Ele está errado. É como se ele tivesse feito barricada em torno de si mesmo. Entendeu? Sem necessidade. Ninguém está atacando a pessoa. E ele se isolou. Então, é o autismo regressivo, que é a marcação de passo. A pessoa andando no mesmo lugar. Seja, isso aí, até um certo ponto, é uróboro patológico. Patológico. Então, a pessoa deixou de se interagir, ele entra num processo de involução, então. Já, ela regride. Ela regride. Estacionou, regrediu. Inconsciência não se permite outro modo. Observe e vê se faz sentido para você. É a vida. Né? Mas então, o que mais que vocês têm por aí? O deslanche mais sério também que tem aqui, um dos mais sérios, é o trinômio, aqui, agora, já. Quando a pessoa começa a postergar, a deixar tudo para depois, tudo para amanhã, tudo vai dando para trás. Ela começa a perder as oportunidades. Agora, isso tem que haver uma decisão em cima do lance. Isso é que é o ideal para todo mundo. As pessoas, às vezes, precisam de raciocinar. Umas sabem raciocinar a tempo e a hora e no lugar certo. Uma boa parte não raciocina. Ou são impulsivos, ou são demorados demais, devagar, quase andando, né? É aquilo que a gente fala, parado, quase andando. Então, é um senhor problema. De modo que o aqui e agora, o já, é muito importante. Seu Valdo, tocando nesse ponto do aqui, agora, já, eu queria saber se ele independe do indivíduo ser bradipsíquico ou taquipsíquico. Isso independe, porque o processo é de resolução. Se a pessoa resolveu, decidiu, ela às vezes determina os novos atos que ela vai desenvolver. Isso pode ser mais devagar ou mais rápido. Mas se ela desenvolver, ela alcança o objetivo dela. Uma boa parte das pessoas alcança o objetivo porque elas vão devagar e sempre. Esse negócio de ficar afobado não resolve nada para ninguém. E outra coisa, um carro em alta velocidade tem mais chance de acidente fatal. Um carro mais devagar tem mais chance de parar. Essa parada, às vezes, é a parada para medir a estação. Quer dizer, a parada de reflexão. Agora, numa alta velocidade, é muito difícil de parar. Entende? Então, é preciso a gente ficar no meio termo útil, mais inteligente, para ver como é que ocorre. Mas o já, ele não exige que seja rápido, de pronto? Não, o já é o seguinte, se você pode fazer agora, o que você vai deixar para daqui a uma hora? Se você pode fazer hoje, para que vai deixar para depois de amanhã? Bobagem. A coisa é fazer. Agora, outra coisa também. Muita gente erra porque quer fazer tudo logo de início perfeito. Isso é perfeccionismo, é um erro. A gente tem que saber que quem está fazendo tem
um percentual que se permite errar. Entende? Isso não é agravante, é um atenuante. A pessoa está começando, ela é caloura, ela está começando a engatinhar, ainda não sabe andar direito, como é que ela vai correr? Tem que ir devagar. Tá. Tá certo? Obrigada. Dom Adélio. Professor, existem momentos que o processo é de preparar para os deslanches, né? Então, existem momentos na vida que você fica preparando o meio de campo para poder deslanchar, e não? essa preparação, às vezes, ela pode ser curta ou pode ser a longo prazo, ela pode ser demorada. Aí a pessoa que tem que ver qual é o arcabouço dessa técnica, qual é o embasamento dessa intenção, qual que é a estrutura desse objetivo. Até mesmo numa conexão com os amparadores, às vezes você percebe que é o momento de você preparar para uma nova alavancada. Né? Às vezes é isso. Agora, veja, quando a gente começa a ter mais a noção da multidimensionalidade e a gente fixa aquilo com a gente, nós temos mais capacidade de cosmovisão. Essa cosmovisão melhora a eficácia das resoluções. A pessoa, às vezes, pensa que isso poderia ser uma teoria, mas não é. É teática. Então, uma visão de conjunto dá mais combustível e gasolina azul para a pessoa fazer as coisas. Nesse momento, ela tem confiança maior, autossuficiência no pulso, na decisão, na vontade. Entende? então, nesse momento de maior reflexão, de preparação, há essa ampliação da cosmovisão também para você poder deslanchar daí. É o jeito. Agora, o que eu vejo é o seguinte, você mais uma vez vai perceber que nesse contexto, igual a tantos outros, o processo do parapsiquismo, da parapercepção, a paraperceptibilidade, ajuda demais a pessoa. Porque ela tem uma visão mais ampla. Isso aí é muito sério. A visão mais ampla permite categorizar, classificar, usar a taxologia para ver o prioritário, para ver o ideal, para ver aquilo que é o relevante naquele momento, naquele contexto. De certa forma, ver também onde ela é mais útil, talvez? Uma questão Pois é, onde ela é mais útil. Uma outra coisa, onde é que o perfil dela, os potenciais que ela traz consigo, podem frutificar mais. Porque o problema todo nosso é saber usar aquilo que a gente tem. A maioria já tem muita coisa. A maioria de nós todos, nós não precisamos de receber mais nada, a gente já tem tudo. O problema é fazer todo esse tudo, toda essa bagagem, todo esse repositório, fazer isso funcionar, atuar, colocar isso dentro da prática, da vivência. Que é importante Uma você... boa parte aí está todo mundo ainda de braço cruzado, aguardando uma oportunidade para deslanchar. E às vezes se aguarda demais, passa da conta, perde o bonde que já passou. Porque até quantificar assim, o nível de produtividade, ele depende muito do que você está fazendo, né? Pois é. Mas agora, Adélio, o que a gente percebe é o seguinte: quanto mais você faz a convergência das ideias mais importantes para o mesmo megafoco, a sua capacidade de deslanche, devido ao vislumbre que aumenta, se expande tudo. E outra coisa, vai expandir a motivação. A coisa mais séria é a hora que você junta a motivação com o deslanche que a pessoa precisa. Ela aí pode até queimar etapas. Aquilo que ela tinha colocado como 5 termos, ela passa para 3. Ela come do 1, 2. Ela faz o jumping, ela passa por cima, porque ela conseguiu superar-se, superar as próprias condições dela. Agora, muita coisa que eu falo assim, tem pessoas que elas estão tão arraigadas dentro de preconceitos, que elas acham que eu sou um pouco quixotesco, ou excessivo,
ou exagerado, ou extremista. Isso é bobagem, a vovozinha delas. Está errado. Isso tudo que nós estamos falando aqui, ó, é com calma. É a gente vendo a experiência da vida. Tudo isso eu sou capaz de mostrar, dezenas de casos, tudo quanto é tipo. E todo tipo de personalidade, com todo tipo de formação, idades diferentes, culturas e etnias diferentes. Então, o problema é esse. Experiência é experiência. Acabou. Você está entendendo? É igualzinho fato. Fato, a gente não pode brigar com eles. Experiência, se você quer ir contra, você tem que demonstrar uma experiência superior àquela que está se apresentando na dialética, na refutaciologia, ou no questionamento, ou no debate. Então, usar essa experiência pessoal, a experiência também externa, né, para focar naquilo que é mais motivador, agora, naquilo que é mais importante. Você mostra, ou você mostra você mesmo, ou você distingue a outra pessoa, um homem ou uma mulher, a experiência através de várias observações. Uma delas é quando essa pessoa, nos questionamentos, ela responde conseguindo queimar etapas da pergunta, do questionamento e da própria resposta. Você entendeu isso? Então, quando a pessoa começa a fazer isso, é porque ela tem uma visão que já ultrapassou aqueles níveis, os patamares da pergunta da pessoa. Então, isso é uma das coisas que a gente vê, o processo do deslanche maior. Então, o deslanche maior, antes de mais nada, ele aparece teoricamente. Agora, uma boa parte das pessoas ainda não chegaram na teática. Elas estão na pré-teoria. Então, elas estão antes do 1% da teoria. Você está entendendo? Então, isso aí, num caso desse, você vai ter problema com a pessoa para entender você. Ela vai ter problema para entender você. E o deslanche para ela também vai ter problema. Nós aqui já estamos numa média útil que já ultrapassou isso. Aqui ainda tem muitos teoricões e teoriconas, mas já não tem mais pré-teóricos, entende? Pré-teoréticos, como o povo fala. Só complementando, então, na questão do foco, você tem o foco pessoal, mas também tem o foco na assistência, né? Então, você gerencia essa questão do foco o seu pessoal junto com o foco assistencial. Não, mas isso aí, enquanto você está assim, você ainda está muito primário. Vai chegar um ponto que o seu ego, ele já se diluiu, é o egocídio, no povão, na coletividade, no polikarma. Ele já não existe mais. Então, quando você pensa no seu ego, você está pensando em todos. Então, o nós já substituiu o nó. O nó é você. Quando tem o nós, somos nós. Então, a hora que o nós significa a pujança, a manifestação, a intenção do momento, ele já engoliu o nó. O nó é o problema pessoal. É aquele conflito, é aquele ponto da pedra no caminho da própria pessoa. Então, substituindo, troque o nó pelo nós. Então, o problema da pessoa é deixar um nó para arranjar vários nós, que são as outras pessoas. Usar o nós para resolver os nós. Você entendeu? Agora, o que se passa? Nessa hora, aquele nós da coletividade, do grupo, da grupo karmalidade, do processo aí no caso, universalista, ele tem um consenso positivo. Você está entendendo? Esse consenso não é unanimidade, mas é um consenso que vale para aquele momento evolutivo. Isso aí é muito importante, porque geralmente esse consenso é superior ao nó, o nó isolado. Você está entendendo? Deslanchar, então, a rigor, é a pessoa deixar o egão e partir para o nós. Sim. A gente pode afirmar que se
que ocorreu o deslanche é porque faltou auto-organização? Se não houve o deslanche? Não. O deslanche ele só acontece porque faltou auto-organização, ou não dá pra ver? Não. Não necessariamente. Não, pelo seguinte, todo mundo está deslanchando alguma coisa. O que às vezes perturba é o tempo que está demorando isso, a qualidade do trabalho que está sendo colocado em andamento, são coisas assim. Mas deslanchar significa mais um passo evolutivo, toda hora a gente tem. Então, uma pessoa, por exemplo, ela às vezes tem um deslanche atrasado, isso é outra coisa. Ela já devia ter conquistado aquele objetivo há muito tempo, e ela ficou para trás. Agora, como é que ela sabe disso, ou como é que ela percebe, ou como é que ela sofre essa condição? Ela se compara com os outros do mesmo nível que ela. Então ela vê que os outros caminharam, ela ficou na rabeira, ficou atrasada. Mas essas conquistas não seria só o sustento da auto-organização que até tem ali na fatologia? Pois é, isso aí depende dela. A qualidade, por exemplo, da estrutura que leva uma pessoa a deslanchar naquela hora, depende dela. Qual a estrutura? O que é que tem? O que compõe essa personalidade para ela alcançar aquele objetivo positivo? Isso então depende. Por exemplo, uma pessoa, ela quer alcançar o objetivo de praticar a TENEPS em alto nível. Ela precisa, em primeiro lugar, de ter alguma manifestação, pelo menos de energia, para ela saber o que se passa. Outra coisa, ela já deve ter estudado pelo menos alguma coisa do manual da TENEPS, que fazer isso só por si, ou por ouvir falar, ela vai dar com os burros na água. Porque a TENEPS é uma coisa muito séria, porque envolve a vida inteira, daqui para frente, para o resto da vida. Então você veja, qual é o gabarito dessa pessoa para enfrentar a prática da TENEPS? Depende dela. Ela tem que se examinar. Então, esse deslanche, ela que vai saber. Ela às vezes vai ver isso e fala assim, não, eu ainda estou no meio termo. Eu ainda tenho que resolver as minhas performances, os meus desempenhos a médio prazo. Eu ainda não consegui, ainda não posso chegar lá. Então a pessoa está ali, está começando aí. Agora, o problema é trabalhar todo dia. O que falta, Luiz, para uma boa parte da maioria de nós todos, é o trabalho persistente, constante. Você está entendendo? Ali, ó, é o devagar e sempre. Mesmo que seja pouco, né? Uma boa parte das pessoas já são ansiosas para fazer tudo o mais depressa possível. Tem gente que chega à conscienciologia, no mês, ela acha que ela pode mudar tudo de uma hora para outra. Não pode, porque ainda não sabe tudo. Ela ainda não recobrou a memória da realidade do curso intermissivo que ela tem. Ela precisa de mais tempo do que isso. Para dominar as energias bem, numa posição boa, a pessoa precisa no mínimo uns 2 anos. Então como é que fica? Então a gente tem que ver que tem as pessoas novatas, os calouros. Esse é que tem que ser assistido mais. Entende? Valdo, hoje você tocou no caso do Obama, eu gostaria que, por favor, estendesse. Pelo seguinte, existe uma comoção mundial, hoje estava vendo na televisão, mundialmente estão fazendo festa. Agora, supondo que também os cowboys aí da direita não apaguem o cara, o que isso apresenta em termos de deslanche para o mundo, né, econômico e talvez político-econômico? Pois é, mas veja, havia um oba-oba desse, violento, na época do Bob Kennedy. Mas é que durou pouco, porque eles mataram o homem logo. Senão, o Bob Kennedy, com a situação dele, ia longe tudo aquilo que havia. Se alguém ainda não leu as coisas, para entender o Bob Kennedy, tem que ler os últimos dias da vida dele. E outra coisa, ele era uma pessoa tipo assim, Obama, que fisicamente você não dá nada.
Ele não tinha a mesma força presencial do Jack Kennedy. O Obama não tem a mesma força desse povo todo que está aí. Ele parece um menino, um rapazinho, você está entendendo? Mas agora a personalidade dele, intimamente, ele é muito forte. Outra coisa, em todos os debates que aconteceram com o McCain, ele praticamente ganhou todos. Por quê? Ele tinha estrutura, ele estudou tudo, ele tem gabarito, ele é de uma geração mais recente, ele estudou numa das melhores universidades dos Estados Unidos. O homem é uma cabeça em matéria de QI. Ele tem muito mais QI do que esse McCain. Não pode. Esse McCain, por exemplo, tudo que ele fez de novo na campanha, lá de novidade, deu para trás. Arranjar uma mulher, aquela mulher, por exemplo, onde é que ele tirou aquilo? Será que ele é apaixonado por foca? Mas ela não se entende. Foi tudo contra. Como é que ele vai escolher aquela mulher para ser parceira? Onde é que está? Outra veio do Alasca. A Cuca. Do Alasca. Pois é. Agora, ele tirou as lascas de tudo com aquilo lá. Não? From Alaska. Então, veja, mas assim, ó, tem várias coisas dele que deram para trás. Uma outra coisa, ele apelou para as partes piores da situação. No debate, o Obama não. O Obama não lançou mão das coisas ruins contra ninguém. Foi muito vivo. Outra coisa, ele pegou a rapaziada para arranjar dinheiro para ele. Gastou muito mais dinheiro. Esse negócio de ficar meia hora em 6 televisões e pagar 5 bilhões de dólares para meia hora, isso aí é típico americano inteligente. Nos Estados Unidos isso é muito importante. Não é importante pelo processo de meia hora na televisão, não. Não é não. Eu conheço essa história. Mas é porque... É importante porque ele fez isso. Os americanos dão valor para ele. Para o americano é muito importante o processo de saber usar dinheiro. Está entendendo? Eu tenho dinheiro, meu dinheiro, o seu dinheiro é melhor do que o meu, é aquela história. Então, ele está usando todos esses macetes, esses preconceitos e essas condições dos americanos. Foi muito vivo. Agora veja, o McCain, tudo que ele fez, deu para trás. O Obama, a maioria de tudo que ele fez, deu para frente, foi a favor. Então, agora, todo mundo já esperava, é tanto que seria uma lavada, todo mundo estava esperando. Ninguém ia apostar mais. Não dava mais para fazer aposta. Na televisão, até no Japão estava fazendo festa, tudo quanto era país. Tá. Não, mas sabe por que é? Depois do Bush, se colocar um poste lá contra ele, tem que ser um poste contra ele, não pode ser um poste do mesmo lado da rua, tem que ser do outro lado da rua. Se for, ia ser... O Bush estava com 20% aí. Gente, o Bush ele caiu para 20%. Cara que é uma cosréu. Antes dele ser eleito, eu já conhecia as coisas, já tinha seguido as coisas, inclusive do irmão dele. E outra coisa, eu estudei muito esse negócio do Texas, Houston e as coisas todas. Você está entendendo? A turma do petróleo, um monte de coisa. Eu atingi muito americano desse povo. Eu estudei um monte de coisa, inclusive da televisão, a sede Dallas, JR, esse troço todo, que tudo ali expõe, entende, o espírito americano. E o John Kennedy morreu no Texas, Dallas. Então, por isso que eu estou falando. A primeira coisa, o Obama tem que ver onde é que ele aparece, principalmente nesses próximos meses. Se eu estivesse lá, eu ia dar um roteiro para ele. Aqui, ó, isso aqui você não vai, aqui você vai, aqui não, aqui vai, sim. E essa Ku Klux é a primeira coisa que ele devia te fazer. O Ku Klux Klan parece que é mais do Sul, né? Também o Sul ali que pois pega é, o porque esses caras, eles querem aparecer, mesmo que sejam mortos. Eles são tipo homem-bomba, mulher-bomba, a mesma coisa. Os Estados Unidos tem disso. Só que tem que no outro conceito, no outro tipo, mas o interesse é o mesmo. Mas você acha que se não apagarem, pelo menos a democracia ali vai melhorar alguma coisa? Por hoje que a democracia lá está batendo pino. Eu não acho tanto assim não. Agora, a única coisa que eu acho é o seguinte, o Império está morrendo. Pode ser que ele vai dar um pequeno fôlego durante alguma temporada. Agora, o Império Americano nunca mais vai ser o mesmo. Quando o Bush
estava caminhando, eu falei assim, se esse homem foi eleito, vai ser o fim do Império Americano. E não tem mais jeito, gente. O Japão está aí, a China está aí, a União Europeia está aí, até hoje já estão falando, os BRICS estão aí, que o Brasil está no meio. Eu morro de rir. Outra coisa, vocês viram como é que colocaram manteiga, passaram no pão? Vocês viram manteiga? Aquilo é o máximo. O cara que só estudava, que não aparecia, de uma hora para outra ele está lá junto dos caras todos. Quer dizer, os Estados Unidos está apelando para o manteiga, mostra que a barra está pesada. Pois é, mas alto nível, sabe como é que é? Outra coisa, é tudo orgânico. Esse Bush aí parece o Nero do Império lá, né? Pois é. É o Nero. Não, é sua turma, é sua turma. Viu? É a turma de Roma, esse povo. Está tudo por aí. Sei lá, tem. É tipo César, né? Alguma coisa. Agora veja, parece que já cruzaram as costas do cara, né? Deram um tchau para ele. Não, ele agora eu estou julgando energia para ele não ser transmigrado. Não, ele não apareceu na campanha. Estou julgando energia, eu sou favorável que ele fica por aí para ver as bobagens que ele fez. Não deve ir embora, não. Na campanha do McCain botaram ele para escanteio, ele não aparecia. Mas não, ele apareceu 3 vezes, um pouquinho perto, e sumiu. E nos últimos dias da eleição, ninguém ficou sabendo onde é que ele foi. Sumiu. Agora, gente, está certo. É a hora que a pessoa entra na muda, chama. No Brasil chama isso, entra na muda. É o povo que cai fora, desaparece do cenário, do palco, temporariamente. Às vezes é o jeito. Agora, ó, pensa positivo e joga energia no Obama, tá certo? Agora, também para não apagarem o cara, né? Pois é. Agora, Kennedy, de qualquer maneira, é uma grande conquista para os islâmicos. E eu gostei muito. Eu acho que em Foz a gente devia fazer uma comemoração aí. A gente com toda a família de islâmicos. Os americanos que nos perseguiram tanto aqui em Foz esses anos todos, criando problema aí com os islâmicos, mas lá o problema agora o homem lá de origem muçulmana, não tem jeito. Ele é tipicamente muçulmano, até a cara, a situação toda. O problema do bang bang lá tem agora, a conotação da extrema direita. Eu só quero lembrar uma coisa para você e para a turma. Observa só. Há muitos anos, eu estava nos Estados Unidos e tinha aquele negócio do Vietnã. Quando a guerra incrementou um pouco, eu falei assim, nossa, a Califórnia vai ser invadida pelos vietnamistas. Aí a turma de Hollywood vira para mim assim, Walter, o que você está falando? Que loucura é essa? Nós temos que acabar com aquele Vietnã? Tem que dar um jeito nisso? Assim, vocês vão ver. Os vietnamitas vêm tudo para cá. Eu até vou ver a Disneylândia, essas coisas todas. Quero ver esses negócios todos de office, as coisas todas que tem. Você sabe que lá tem o shopping center, tem o supermercado, tem o office disso, office depot, que tem tudo. Eu falei assim, eu vou visitar isso, que vai haver uma invasão do Oriente aqui. Passam-se os anos, eu chego lá em Los Angeles e estou querendo ver, gente, tem aqui um quarteirão que tem ali um supermercado, um shopping enorme, o que é aquilo? Vietnamita. Aí eu fui ver um monte de coisas vietnamitas, do jeitinho que eu tinha falado há dezenas de anos atrás. Está acontecendo a mesma coisa agora. Dentro da lei da holocarmalidade, aquilo que você faz aqui, você recebe lá. A Inglaterra combateu os negócios todos da Índia, 1 milhão de coisas. Vocês vão a Londres, o que tem de indiano não está no gibi. Uma outra coisa, veio o negócio dos os americanos que foram lá, o pai desse Bush, o sênior, né, combateu demais os islâmicos. Eles vêm com os aviões, destrói a Torre Gêmea. Vem o Bush, começa a combater os islâmicos.
Esse foi mais rápido. Na mesma hora, lá de dentro dos Estados Unidos, sai um muçulmano para dirigir os Estados Unidos. Gente, bateu o recorde dos vietnamitas, bateu o recorde dos indianos, de tudo. Bateu o recorde, inclusive, viu, Laura, da Espanha com o Morisco. Bateu o recorde de tudo. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Não. Estão entendendo? Mas é um dos maiores recordes que eu já vi de ação instantânea da holocarnalidade. Há muito tempo que eu não vejo isso. Agora, ó, esse raciocínio que eu tenho é raciocínio do transmentor, você está entendendo? Que é o povo de revoluciólogo. Eles é que examinam o negócio a partir da holocarnalidade. Ação e reação. Agora, veja, vê se vocês entendem, se faz sentido isso para vocês. Você entendeu isso, Marcos? Agora, veja, eu não lembro na história recente do século para cá, que é a coisa mais séria, do século XX para cá, alguma coisa de instantaneidade holocármica, de ação tão imediata, instantânea como isso. Ô Antônio, você está entendendo o que eu estou falando? Agora veja, vietnamitas, aquilo demorou vários anos até acontecer. Hoje vocês sabem que na Califórnia está assim, né? Restaurante vietnamita, que não sei o quê, tudo está lá. Agora, tem quarteirão inteiro. Eu fui lá, eu comprei material, uma das últimas vezes que eu estive lá. Já vi um quarteirão inteiro só com shopping vietnamita. Agora, tudo eu tinha falado que ia acontecer. É sempre assim. Na França tem a questão dos argelinos, que tem bastante, que eles ocuparam a Argélia, tudo. Né? Pois é, não, a França com a Argelina é a mesma coisa. E outra coisa, a França fez muita besteira, muita burrada, verdadeiro genocídio na Argélia, você sabe, né? Agora, é o que o Sharon estava fazendo lá com os palestinos, que o Israel está fazendo. Isso tudo vai dar na cabeça deles. Isso volta. Agora, por exemplo, no caso lá, como são primos, a holocarnalidade já está afundada, aquilo está envolvido entre palestino e judeus, é tudo primo. Mas diz que até a raça é a mesma. Pois são primos. Então o negócio todo é sério, e o local também, né? De modo que a arena da luta devia de ser um lar, e virou um campo de batalha. Transformar o lar dos parentes, da família, entende? Em praça de guerra é loucura. Mas isso funciona tudo para recomposição, essa volta. Agora, logo que o Barack Obama apareceu, eu pensei comigo, ele vai ser eleito. Isso mostra que o negócio do Bush foi mais fundo que a gente pensa. Então, uma coisa que vocês devem guardar que eu vou falar aqui. Para mim, tem mais besteira que o Bush fez que o povo ainda não sabe. Que está oculto. O negócio é mais sério, é mais embaixo, mais sério. Agora, senão não teria acontecido isso aí. E saiu mais de 200 mentiras do Bush esses tempos, na imprensa. Agora, ele chegou no rolo profile, quer dizer, o mais baixo que tem. Não tem jeito. Pior do que isso, não tem jeito. Nunca houve um presidente tão casca grossa, tão marginal igual ele. Agora, o que é engraçado é que eles não arranjaram jeito de mandar o homem embora, né? Se tiver que aguentar até o fim, vai ser o homem. Ele agora vai passar a faixa para o outro cara. Agora veja, ele que combateu os muçulmanos o tempo todo, gente, vai passar a faixa para ele. Vocês estão entendendo o que é instantaneidade holocármica que eu estou falando? Agora, ó, a coisa mais difícil que tem é um fato desse. Não pelo que está acontecendo no holocármico, não é isso. É porque está acontecendo de uma maneira coletiva. O processo holocármico, assim, de individualmente uma pessoa, ou um grupelho, ou um grupúsculo, um grupinho, isso é fácil. Mas agora, coletivo de um país inteiro, e outra coisa, o país mais poderoso, né? O todo-poderoso da Terra, gente, isso é uma verdadeira exceção. Guarda o que eu estou falando. Se vocês nunca pensaram nisso, vocês vão começar a entender o que é a holocarmalidade. Holocarmalidade, presta atenção. A holocarmalidade, ela já acrescentou o polikarma. Além do egokarma, entrou o grupo karma e entrou o polikarma. Aí a holocarmalidade. Então, é a conta das três correntes.
As 3 contas correntes. Vocês estão entendendo? São as 3. Aí a síntese disso, o saldo disso. Agora pense, o Bush passando a faixa para o muçulmano. Ele deve tomar algum remédio para fazer isso, senão ele não vai aguentar. Vai dar um infarto lá, uma coisa. O senhor falou que é uma análise do transmentor. Tem alguma ação da reurbanização em cima disso? As melhores análises políticas que existe é aquela que vem de evoluciólogo. Mas tem alguma Eu ação... desejo estudar evoluciologia cada vez mais para fazer análise política. Sim, mas esse fato, tem alguma ação da reurbanização ou ele só fez uma avaliação? Não, assim? tem ação sim. da reurbanização? Não, não é isso. Tem, o Bush, ele é representante das Conselhos. Então, o fato do Agora, Obama... vamos ver se o Obama supera essa situação toda. Preciso ver agora os passos que ele vai chegar. Esse fato... Se eles deixarem que ele faça alguma novidade. Tá, mas então... Porque senão ele vai chegar lá, o Pentágono vai anular o cara. Então, a gente pode considerar que esse fato seja um resultado de um planejamento da reurbanização? Não, às vezes um ganha, o outro ganha. Daqui a pouco vai ter a negra. Está entendendo? É a competição básica. Vamos ver o que vai dar. Se houver qualquer infausto acontecimento contra o Obama, vai ter uma negra. Aí vai ser pior. Mas então... Estava evoluindo aí no raciocínio que o senhor estava colocando, então o que eu entendi teve um pouco tempo para ver essa questão do retorno aí, na lei do retorno, né? Então, em tese, como envolve muitas pessoas, deveria ter uma inércia maior, né? Então foi muito rápido, né? Não, mas não é isso. É o problema. Você sabe aquele negócio que eu falo? Existe um fenômeno que é da simulcognição. Ele é concomitante. Ele é simultâneo. Esses fenômenos simultâneos, eles ocorrem dentro de uma sincronicidade que envolve um processo mais amplo, mais cósmico, mais dilatado. Agora, na hora que o processo ocorre dentro da mesma gestão ou da mesma legislação, que no caso é a do Bush, isso é seríssimo. Pois é, isso. No caso do Vietnã, aquilo envolveu muita gente, uma coisa muito maior, até que aquilo foi solucionado, mas mesmo assim teve aquele negócio do My Lai ou My Lai. Você sabe que o cara lá que matou um monte de gente, uma matança enorme, americana, aquilo tudo pesou na balança. Agora é isso. Outra coisa, teve gente que casou, soldado que casou, ficou por lá, outros vieram com as esposas para os Estados Unidos. Isso era inevitável. Não, mas a minha questão é a seguinte, o senhor estava ressaltando o ponto de que esse retorno, no caso do Bush com o Obama, foi muito rápido. Foi. Não, e simultânea, a simulcognição. Perfeito. Na mesma gestão. Perfeito. Ele ainda não saiu. E outra coisa, ele é que vai passar a faixa. Eu não lembro de nada disso, gente. Então, a pergunta que é um absurdo isso aí. A pergunta que vem é a seguinte, por que esse retorno foi tão rápido? É por isso que o senhor concluiu que tem mais coisa na gestão do Bush que vem por aí? Tem. Houve alguma interferência nisso. Era isso que eu estava pensando quando eu estava sentado. Eles não iam pensar esse rapazinho, que Exatamente. É o Barack Obama, à toa. Gente, os Estados Unidos tem muita gente. Por que é que apareceu esse? O estrago foi muito maior para poder haver essa reação mais rápida. Gente, olha a personalidade dele, a hora que ele aparece. É muita força que ele tem, porque fisicamente ele não tem nada. Não tem nada a favor dele. Agora o homem é uma cabeça. Então alguma coisa estão se mexendo, né, nessa condição toda. A mesma coisa aconteceu, por isso que eu estou falando, com o Bob Kennedy foi a mesma coisa. O Bob Kennedy ninguém dava valor. Ele tinha até os dentes diferentes, a boca. Ele era um cara muito mais feio. O outro, o Jack, tinha uma força presencial, um verdadeiro galã, cara do exército. O Bob, ninguém dava valor para ele, igual o Barack. Você está entendendo? Então, se de ver. São esses, às vezes, que deslindam o problema, o enigma. Hein? Tem o filme dele, sobre o assunto. É as últimas horas dele lá. Então vamos torcer aí.
Vamos estudar. Agora, ó, pensa bem do Barack Obama para ver se melhora o mundo, tá certo? Vamos ver, vamos fazer força para colocar a escola à frente do hospital. Dona Tânia. Ainda Barack Obama. É. Pois é, professor. Pois é. Está para nós hoje. Eu Pois estou é, falando pois é, dentro da nossa. é. Aqui, estou dentro do nosso métier, tá certo? Pois é. Isso que eu fiquei pensando. Hoje eu fiquei assistindo. É. É vermelha, vermelho e preto. Vermelho e preto. Calma. É. Mas Pois olha, tem é. florzinha, tem florzinha. Tem borboleta. É, e borboleta, pois é. Isso é muito sério. É outro departamento. Deu uma Já uma guinada deu uma, a favor. tranquilizou, Deu uma né? guinada a Pacificou. favor. É, muito bom. Pois é, professor, o Obama, ele é um intelectual, ele é do capitalismo, ele é um advogado, Você sabe, formado em aqui, Harvard. Em terra de cego, quem tem meio olho é rei. Mas Nos ele Estados Unidos, vai- como é uma mediocridade enorme, se aparece um cara que é um pouquinho mais inteligente, ganha de todo mundo. Pois é, mas ele vai fazer alguma modificação? Quer dizer, essa mudança. Agora quer dizer, que eu o senhor ainda enigma, está essa interrogação. O que ele pode fazer? Porque ele é um representante Pode ser de que quem, ele faça. da classe Se que ele votou nele, né? movimentar as massas, ele vai conseguir. Pois é, mas ao mesmo tempo, se ele movimentar as massas, eles vão matar. Mas quem. Pois é, matar. Foi o que nem bode. aconteceu com o King, foi o que aconteceu Isso. com o Jack, foi o que ia acontecer com o Bob. Porque quem vota nos Estados Unidos, nem 40%. Não, da mas população. agora um monte de gente apareceu na eleição. 65%? Pois é, isso nunca aconteceu. Agora, ó, os americanos já estavam saturados com o processo do Bush. É aquilo que eu falo, se colocasse um poste de uma árvore podre, lá ia ser eleito. Como o Cacareco, né? O vereador Cacareco, a mesma coisa. Mas então, ele vai fazer isso. Eu estava escutando o senhor falando. Eu confio Aí eu falei, que eu vou lá. você vai não, ter eu não vou, pensamento eu não... positivo a favor dele. Eu confio nisso, em você. Professor, Tenha pensamento positivo para ver se ele faz alguma coisa. muito mais próximo da gente, no caso do nosso querido presidente, em quem eu votei em 4 eleições. Eu tenho pensamentos, quando eu olho assim no começo, eu dizia, mas você me enganou, eu fazia uma pensanidade bem ruim. Agora não. Você não caiu de 4 igual a Marilena Chauí, não. Você não. Eu Você caí melhorou. de 4, eu votei. Não, mas não tanto. Primeira vez que eu mas votei. Você reconheceu, você veio. Você não está lá apaixonado igual ela até Professor, hoje. eu votei para Agora, presidente. veja, o Lula, de qualquer maneira, andou melhorando. Eu não sei qual percentual. 5%, 10%, eu não sei. Ele parou de beber? Segundo ele, Acho que ele parou de beber, né? Mas ele andou melhorando. Não, parar de beber eu não sei. Tenho minha dúvida. Ele deve ter parado, em vez de cunhaque, ele está bebendo cerveja. Pode ser. Mas deu Já melhorou, porque em vez da bebida destilada mais forte, ele está bebendo uma mais fácil, mais suave, mais fraca. Mas então, o senhor, resumindo, o senhor tem expectativa, porque eu fiquei hoje pensando, vendo aquela reportagem no Globo de manhã, né? Então, não vi ele nada, vai fazer alguma modificação? Quanto que ele pode vai tentar fazer. efetivamente? Se ele movimentar, vai depender da turma dele, a turma. Pois vai depender da equipe. Se ele conseguir movimentar do jeito que ele fez com a rapaziada, para arranjar dinheiro para ele vai fazer alguma coisa. Porque o negócio tem que pegar os jovens também e depois juntar todo mundo para se contrapor ao Pentágono. Ao retardo. Pentágono. Ao Pentágono. Agora, então, ele vai ter que fazer concessão bélica para o Pentágono para poder fazer outra coisa do outro lado. Agora, vamos ver. Outra coisa, ele vai ser o presidente americano que vai ter mais holofote em cima dele. Todo mundo vai querer ver se ele está respirando do lado esquerdo, do lado direito, toda hora. Por quê? É muita gente que não confia nele lá. Você já viu, né? O percentual não é a metade, mas deve ter uns 30% que... Eles não querem renovação. É a turma do status quo. Quer deixar como está para ver como fica. Não pode ter novidade. Lá está cheio disso. Vocês lembram que os Estados Unidos tem gente que ainda admite que a Terra é chata.
Pense nisso. Tem comunidade lá que admite isso até O hoje. criacionismo também, né? Pois é. Isso é ensinado na escola. Agora, a coisa mais difícil que tem é estar na personalidade do Barack Obama. Ele é Não, tranquilo. a situação dele, eu estava começando a comparar a condição, por exemplo, do nosso amigo Eduardo Said. E eu até senti que o Eduardo Said não está aí, que ele devia ter visto essa eleição. Isso aí seria o máximo para ele. Porque para mim, o Barack Obama devia fazer um monumento ao Eduardo Said. Muita gente deve ter apoiado o Barack Obama devido a esses anos todos do Said lá da Columbia University. Ele clareou muita coisa para muito americano nos Estados Unidos. Agora veja, todos os dois muçulmanos. E o senhor considera ele, quer dizer, a origem muçulmana, ele ainda tem isso ou ele já... Tem. Ele já ele eliminou, não pode, né? Ele não pode esquecer disso. Escuta, alguém perde a etnia totalmente e na idade dele não perde. Quanto mais jovem, se a pessoa tem que se afirmar na vida, ainda jovem, ela segura a etnia. A maioria é assim. É o presidente do império, né? Do império único, do império que né? está morrendo. Sim, mas é o império. Ainda é, mas ele está custando a se manter de pé. Como a gente fala, está ruim das pernas. Não vai bem das pernas. Quer dizer, o joelho não está bom mais. Muito obrigada. Pense bem do Barack Obama, só isso que eu te peço, tá certo? Sim, eu estava torcendo por ele. Vamos Mas eu julgar. também penso nesse país. Tudo aquilo que nesse você país pensou aqui. do Lula, você tira e transfere para o Barack Obama. Já vai Mas o ajudar país, muito. o Brasil é esse aqui. Aqui é que a gente... Sei, né? não, mas o aqui. país nosso é a terra, antes de mais nada. Você é uma cidadã do cosmos. Sim, geopolítica é universal. Tudo que é nacionalismo, para mim, é atrás de vida. Ah, mas não é nacionalismo. Pois é, nada de nacionalismo. Oba, né? Oba, Aqui. né? Muito obrigada. Obama. É assim? É isso? Obama. É isso? Voltando a essa questão aí, o processo muçulmano já estava, de certa forma, tomando boa parte dos Estados Unidos antes do Bush começar com os movimentos dele também, né? Já havia uma grande concentração de Islã. Tá, mas agora a perseguição que fizeram também, logo depois das Torres Gêmeas, não foi fácil, eu estava lá. Mas aquilo ali talvez tenha sido até uma reação, né? Escuta, eu mesmo, eles pensaram que eu era cara islâmico, por causa da minha barba, essa situação. Um motorista quis empombar comigo, eu coloquei ele no lugar. Isso em New York, Agora, naqueles dias. Essa briga... Eu estava de branco, que eu estou sempre de branco. Essa questão holocármica já é de milênios, né? Não é de agora que está se trabalhando. Ela foi para os Estados Unidos, de certa forma, por causa do processo do Grey People, talvez, alguma coisa assim. Como é que isso aí foi parar nos Estados Unidos, essa briga, esse processo? Sei, mas agora o problema todo é o seguinte, os Estados Unidos é o melting pot, quer dizer, é um conjunto de etnias. Esse negócio de querer ter nacionalismo lá para ser uma coisa só é muito difícil. E hoje, quem é que sustenta aquilo em matéria de operariado, de sustentação, aquilo que nós chamamos de trabalho braçal? A maioria são gente do exterior, são foreigners, estrangeiros. Então eles têm que admitir essas coisas, não tem saída. Agora, isso é ótimo para a democracia, né? Porque a democracia americana ainda é muito fajuta, ela é só pro forma. Porque a comunidade muçulmana lá é muito grande, é muito forte também. Não é muito grande, mas pelo menos ela funciona. Mas você sabe, isso de ter comunidade grande não quer dizer nada. A comunidade judaica é mínima. No entanto, ela manda mais do que a maioria. Então o problema todo é de personalidades das pessoas. O que manda mesmo é cada consciência. Uma consciência líder vale por 1 milhão das outras. Um gênio é considerado aquela pessoa que equivale a 1 milhão dos seus iguais. Você está entendendo? Então nós temos que ver esse processo diferente. O senhor tinha comentado sobre a Universidade de Navarra lá também, né? Já é o 6º atentado na universidade, né? E esse agora foi do ETA. Sim, mas esse agora correu o mundo, né? É a coisa mais séria, né? Porque ela Então mostra que
etarras, tampouco ligando para a igreja, para o Opus Dei, e eles devem saber, porque entre Opus Dei e etarra é tudo, ó, o nível mesmo, é tudo de sarjeta. Que ela foi fundada pelo Escribá, né? A faculdade foi fundada pelo Escribá, entendeu? Em 52, então quer dizer, já tem o processo também ali do estigma, da questão do Opus Dei. Não, e eles sabem tudo, a sujeirada, por exemplo, do Papa que morreu, com referência ao Escrivá. Eles sabem dessa história toda. Agora, os etarras, eles, em certas coisas, não perdoam ninguém. Eles vão em cima, não quer saber. Numa condição dessa, e eu vejo isso aí como uma condição que está incrementando o combate ao Opus Dei. Isso aí mostra por que eles estão se defendendo tanto, que isso nunca aconteceu. Tá certo? Gente, agora a pergunta aqui. Poderia ter a gentileza de informar se para ser EPICOM precisa necessariamente ser docente? Olha, isso aqui seria bom. Quem é que pode responder aí? A turma, você pode responder? Pega aí o microfone, dá uma geral para nós, Mário, por favor. O Mário vai falar na condição de representante da turma de EPICONs, tá certo? Precisa ser docente, sim. Ele tem que mostrar algum serviço. Quais são as outras coisas? Quais são as outras? Se quiser, é só pedir para a Unicim, que tem um roteiro de todas as necessidades para vir a ser um EPICOM. Agora, uma delas é mostrar a questão da docência, mostrar a condição do parapsiquismo também. Isso seria a questão assim, mais básicas, né? Tá ótimo. Okay? Muito bom, obrigado. Outra aqui. Tenho 28 anos e um filho de 1 ano. E quando soube que seria pai, minha vida mudou completamente. Foi como se tivesse acordado. Depois disso, tive que aprender a me organizar. Coloquei em prática a escrita conscienciológica e outros comprometimentos com o voluntariado. Poderíamos, nesse caso, fazer uma relação entre a gestação humana, a gestação consciencial e deslanche existencial? Até que ponto a incompatibilidade entre a GESCOM e a gestação humana? Olha, o problema todo é o seguinte: se isso aí mexeu com você, é porque o seu processo do passado, em matéria de paternidade e de maternidade, porque todo mundo que já foi homem, já foi mãe antes. A gente tem que partir desse princípio. Todo mundo aqui que é machão, já foi mãe anteriormente. Isso é regra. Então, por aí a gente vê que na hora que mexe com o seu processo de paternidade, mostra que alguma coisa está ocorrendo. A primeira coisa que eu recomendaria para você é ver qual a relação desse seu filho com você. E qual a relação desse seu filho com a mãe dele, a sua senhora. Isso aí também importa considerar com muito detalhe para ver os processos grupo kármico nessa história. E o problema da árvore genealógica. Agora, gestação humana é uma coisa demodê, ultrapassada, superada, que é um processo animal. Agora, em certas circunstâncias, às vezes é bom que isso ocorra para suprir uma lacuna, para preencher alguma coisa que não tem. Eu, por exemplo, eu não ia ter casamento e nem filho. A minha vida toda mudou na hora que eles falaram: você não quer preencher seu tempo? Porque a sua turma você tem que esperar mais um pouco. Senão você vai chover no molhado, vai falar no vazio, conversar no desverso e julgar perna aos porcos. Espera mais um pouco, se dedica às coisas. E eu, então, o que eu fui fazer? Fui cuidar de empresa, fui cuidar de estudar, fui cuidar de sair fora do Brasil, fui cuidar, então, de ter filho. Agora, não parei com as minhas pesquisas. O meu filho, aos 3 meses de idade, começou a andar comigo, a viajar. Eu, às vezes, tinha que arranjar até avião de primeira classe, gastava mais dinheiro por causa dele. Para ele não ter contato com os outros, devido ao resfriado nesses aviões de carreira, essa coisa toda. Tudo isso me deu um trabalho danado. Agora, foi duro. Ele, por exemplo, logo pequenininho, a gente levou ele para os Estados Unidos e ele comia aquelas comidas, aquele negócio, tudo que é diferente daqui. Tudo isso a gente foi, com o tempo, ajeitando. Agora,
A proposta que me fizeram para casar e ter o filho era imperdível em matéria de aproveitamento de tempo, espaço e condições. Então, eu digo, será que o caso do nosso amigo é isso? Ele é que tem que ver se é ou não. Agora, vou repetir, gestação humana já era. Gestação consciencial é o que importa. Outra coisa, se você amanhã tiver mais 3 ou 4 filhos, você vai ficar anulado para fazer o seu trabalho, porque você vai ter uma creche que você vai ter que cuidar. Um filho só, a pessoa ainda pode aguentar com jeito. Uns 20 anos ela fica entrega aí, joga a toalha. Mas, de modo que examina esse processo da incompatibilidade. É comum nessa fase de deslante sobrevir um estado de ansiedade? Como fazer para conter a ansiedade perante tantas coisas a serem levadas de eito? Olha, a primeira coisa que a pessoa deve fazer, nesse caso, é ver o prioritário e estabelecer o curto prazo, o médio prazo e o longo prazo. E ela vai fazendo o deslanche pautada naquela programação ou naquela planilha, naquele planejamento. E não ficar com nenhum processo de ansiedade, mas seguir aquele cronograma de empreendimento. Isso aqui é o melhor, não tem outra saída. Poderia aprofundar esses 2 itens da página 23, efeitologia. O efeito hábil da intencionalidade interassistencial. E a binomiologia, o binômio, reflexão, realização. Olha, efeito halo da intencionalidade interassistencial. Quando a pessoa pensa em assistir os outros o tempo todo, aquilo cria um ambiente positivo de descortino, de fraternidade dentro do holopensene da pessoa. O egão diminui e começa a vir um universalismo maior. A cosmoética começa a predominar mais na vida da pessoa. Então, esse efeito halo, ele aparece a favor de uma maneira expressiva, que cedo ou tarde a própria pessoa vê, e às vezes até outras pessoas em torno dela, vai ver que o ambiente, a atmosfera, o modo dela viver melhorou. Agora, o binômio reflexão-realização. Toda realização que não tem reflexão, ela pode dar com os burros na água, porque ela pode ser assodada, ela pode ser intempestiva, ela pode ser impulsiva, ela pode ser precipitada. Então, nós temos que fazer uma realização pensada. O 1% da teoria não deve ser esquecido em nenhuma vivência dos 99% da teatro. De modo que é importantíssimo pensar sobre esse aspecto. Agora, o senhor mencionou que quem está precisando de mais assistência são os calouros, os novatos. Poderíamos considerar como calouro os teletertulianos que não frequentam os cursos e voluntariado da conscienciologia, ou isso é relativo, depende da consciência. Olha, não dá para falar que teletertuliano, não. Eu só falo de uma pessoa se eu vejo na minha frente. E se eu olho a aura e o processo parapsíquico. De modo que a distância eu não quero saber, não, porque tem mais dificuldade. Eu não sou uma pessoa que tem esses recursos para chegar nisso. Agora, de falar que teletertuliano é que precisa de mais assistência, depende. Cada caso é um caso, vamos com calma. Às vezes o teletertuliano está interessado só para saber o que a gente está falando sobre gato. De modo que precisa de ver a intencionalidade, o que ele está querendo, por que é. Outra pergunta, houve alguma previsão de Nostradamus sobre a subida de Obama ao poder dos Estados Unidos nessa época? Não, isso é bobagem. O Nostradamus, o que ele fez, na verdade, tem muita coisa que não é mais dessa época, já passou, já está ultrapassada, as centúrias dele. O povo quer interpretar como se ele fosse eterno, e não é não. Muita coisa já passou. Você quer falar? Faz favor. Tu mandas. Bom, pessoal, aproveitar que está no nosso horário de fazer a divulgação do tertuliário. Nós estamos aí na arrancada final, já conseguimos levantar R$30 mil nessa arrancada final, a partir do projeto de cotas de R$10 mil. Inicialmente eram 16 cotas para se levantar R$160 mil,
Como eu disse, a gente já conseguiu levantar 3 cotas no total de R$30 mil. Então a proposta é, quem tiver condições de assumir uma cota de R$10 mil, seja aqui os tertulianos ou os teletertulianos, a pessoa então adquirir essa cota de R$10 mil, ou se juntar com outras pessoas para que se chegue a esses R$10 mil. Pode ser, por exemplo, as unidades do IPC ou de outras instituições se juntarem e constituírem uma cota de R$10 mil. Com isso a gente vai conseguir aí finalizar as obras que está programada agora a inauguração para o dia 30 desse mês, 30 de novembro. Além disso, nós estamos com o Projeto Amigos, que já chegou a 318 amigos, e a proposta é a gente agora ir rumo aos 400 amigos. Então a gente solicita a ajuda de todo mundo nesse sentido para que a gente consiga ultrapassar a barreira dos 400 amigos também. Ok? Obrigado. Walter, podia aproveitar aqui para fazer uma pergunta? Por favor, tu mandas. Você comentou ainda há pouco que o Obama deveria fazer um monumento ao Eduardo Said. Qual que é a vantagem do ponto de vista assistencial de se fazer um monumento a uma personalidade? É você fixar aquela ideia positiva que a pessoa transmitiu, deixou aí como um legado. O monumento é um legado da pessoa, às vezes vale a pena. No caso dos Estados Unidos, eles dão muito valor para essas coisas de monumento. Você está entendendo? Agora, do ponto de vista nosso, de consciência, isso é bobagem. Mas para eles lá, por exemplo, você tem que falar de acordo com a cultura, né, do ambiente, aquela condição. Agora, por exemplo, eles nunca vão fazer isso. Isso aí não. Você sabe que o Eduardo Said teve tudo contra ele nos Estados Unidos, né? Eles assacaram tudo. Teve um cara que viveu a vida dele toda procurando algum furo na vida do Eduardo Said para acabar com ele. E assacaram tudo quanto é infâmia, inventaram um milhão de coisas. A vida dele toda foi assim. Agora, ele foi uma das maiores personalidades que eu acho que teve lá nos Estados Unidos no século passado. E ele também teve relacionado com o Estado da Palestina, né? Pois é. Ele atuou lá também. Olha aqui, a defesa dele é das coisas mais ingratas, mais difíceis que tinha, foi o que o Eduardo Said fez. E ele, eu acho que dentro das coisas dele, ele errou muito pouco. A maioria ele acertava. Ele tinha uma capacidade de lucidez, você está entendendo? Do prioritário, do essencial, do ideal, de uma maneira simplesmente impressionante. E outra coisa, o modo dele escrever, né? Ele escrevia muito bem, ia, voltava, processo de reputação, a dialética dele. Agora, por exemplo, ele fez o que ele pôde, ele lançou mão de arte, do processo da música, para poder entrar nisso, está entendendo? Para ficar simpático. Ele usou todos os recursos que ele pôde para entender dentro da história, para poder levar a ideia. Agora, Valdo, dentro disso, do resultado que essa vida teve para ele, você acha que ele é um candidato a curso intermissivo? Próxima? Para mim mas agora é preciso ver quais são as culpas do cartório que ele tem do passado. Que uma pessoa nunca fica dentro de um contexto tão heterogêneo como o dele à toa. Se você for ver a vida dele, ele é uma pessoa que estava tudo na contramão. As coisas todas deram ao contrário para ele. E ele viu aquilo tudo e dali de dentro ele superou tudo, se ergueu como um gigante em matéria de ideia. Agora, querendo ou não, Eduardo Said, se examinar bem a vida dele, não tem saído. O homem era um gigante. Um gigante. Um dos maiores mesmo intelectuais que já existiram aí nesse último século, a meu ver. Como posso diferenciar a psicofonia negativa e a síndrome do pânico? Teria algo a ver com deslanche existencial? Como posso superar isso? A primeira coisa é a seguinte: psicofonia negativa. Isso aí não tem nada que ver com síndrome do pânico. Eu não estou entendendo a junção que foi feita aqui. Está querendo juntar bode com girafa. Não tem nada que ver uma coisa com outra, não.
Psicofonia negativa é quando vem um comunicante, que é uma consciência, e ela vem e se comunica através da pessoa de uma maneira negativa. Então, um assediador que está tomando conta seria, no caso, um semi-possessor. Agora, síndrome do pânico pode ser uma coisa que seja só da pessoa, pode ter também uma condição de semi-possessão, pode ser um processo eventual, tem uma série de condições. Agora, psicofonia negativa é coisa séria. A síndrome do pânico também, por outro lado, também pode ser muito séria. Agora, deslanche existencial. Às vezes a pessoa entra tanto numa condição dessa, uma ou outra, de uma maneira patológica, como um alerta para ela se despertar da realidade dela e fazer uma renovação. Fazer, então, uma ressex, uma reciclagem. Então, o problema todo é ver isso. Agora, esse processo de você superar, tem que examinar mais o que é psicofonia e o que é síndrome do pânico. E saber afastar uma coisa da outra. Tudo está empacado na minha vida por causa da profissão. Sem emprego, não tenho dinheiro para investir no que quero. Como, por exemplo, curso de conscienciologia. Estou começando, parece que a pessoa está dando uma cantada em mim, né, para arranjar os cursos para ela, não é não? Estou começando a ficar desmotivada, pois tudo que parece para mim é pago, não aparece nada para ganhar dinheiro. Como ter deslanche existencial estando nessas condições? O que eu vejo é o seguinte: passa o seu currículo nas bocas necessárias, que é assim que a gente arranja emprego. Vamos forçar por aí a barra. Agora, ó, sobre o processo de curso, apareça aqui que eu vou arranjar pelo menos uns 2 cursos de cortesia para você. Se você tem algum parente ou alguma amiga, venha para Foz, passa uma temporada de boca livre aí, até fazer os cursos. Vamos ver o que faz. Da nossa parte, eu acho que assim a gente pode ajudar, né? Fazer uma cortesia aí de uns 2 cursos para ela. Mas então... Eu queria confirmar uma revisão aqui com você. Pois não. Em estrangeirismologia, o segundo conceito. Ah, sim, é Stroll. É. Eu já falei, nós já melhoramos. Não tinha ouvido. Já. Você é retardatário? Foi? Você chegou mais tarde? Eu cheguei no começo. Ah, foi? Tá, então eu não ouvi. Que eu falei logo que nós entramos. Não falei aí? Vocês não viram? Ah. Mas, ô, gente, o que mais que é que ficou mal parado dessa história toda, então, do deslanche? Todo mundo deslanchou corretamente ou tem alguém que ainda está imbricado que o carro não deu partida? Vamos ver como é que está isso. Vamos lá, Laura. Vado na fatuística, na fatologia, segunda linha. Você fala de os 10 ou 20 deslanches existenciais constitutivos da vida humana. Por que você colocou essa quantidade, 10 ou 20? Porque geralmente é mais ou menos isso que é o mais importante. Observa você. Vamos ver aqui na nossa vida de cognopolita, intermissivista. Então vamos ver. Estado vibracional, TENEPS. Se a pessoa é mais jovem, põe aí também INVEX. Depois, OFIEX. Depois, dispersidade. Lá, sexta seria complexo. Aí, ó, eu falei 10 ou 20. Eu já falei 6. Só esses 6. O que mais seria? Max Proex. Primeiro. O que mais que tem? Se falar com o Loche, ele arranja mais uns 15 lá. Não é? Você entendeu aí porque que esses são os mais importantes. Numa vida aí da nossa aqui, das coisas mais sérias, eu acho que isso aí é que é o deslanche mais sério. Agora, existe outros deslanches. Por exemplo, tem um que eu não falei. Você, por exemplo, você saiu da Espanha e veio para cá. Essa turma aí, a maioria, ninguém é daqui. Eles vieram para cá. Esse deslanche de mudança de residência, ele é seríssimo. Hein? É imigração. No caso nosso, dela, é imigração internacional. As nossas, a maioria aqui, são migrações nacionais, internas. Isso tudo é sério, dentro da sociologia. E é aquilo que eu trouxe, um verbete que eu falei sobre isso, daquele nosso amigo, que toda a grande renovação cultural começa por uma migração. Isso é um fato. O cara está lá, ele escreveu, muita gente fala nele.
Agora, Valdo, em tese, todo deslanche existencial seria para atingir um patamar mais evolutivo, melhor? Sim, todos esses nós estamos falando é para isso, não é isso? A intenção é essa. Agora, o processo, Laura, é saber escolher o que é o melhor naquele momento evolutivo. Como é que a gente faz? Pensar o ideal. Pensar aquele megafoco que é superior aos demais naquele momento. E como a gente faz isso, Valdo? É ponderando e fazendo associação de ideias. Faz o cotejo, o contraste. Examina um com o outro. Faz o confronto, entendeu? Qual que é o melhor? O que é que sobra? Quais as consequências de cada um? Isso aí pode dar uma visão de conjunto bem óbvia, bem clara, bem determinada para a pessoa. O problema que eu vejo nessa eleição é quando a gente pode colocar dois focos na hora de escolher uma coisa. Você pensando a favor dos outros sempre, ou você pensando a favor de você. Não, primeiro você tem que pensar nos outros pensando em você. Todos Esse juntos. aqui é o que sempre. Senão você vai errar sempre. No nosso nível, não dá mais para pensar só na pessoa. Não, claro. Não tem mais jeito. E o pior da história, não dá também para pensar na pessoa secundariamente. Você sabe o que quer dizer isso? Secundariamente é no parente, entendeu? Na pessoa mais chegada, que é a extensão do egoísmo da pessoa. Ela tem que pensar naquele terceiro círculo. Mas como a gente pensa nos outros sem se prejudicar também, Valdo? Como A hora que você vai começar a ajudar os outros, você sabe que você ajudando os outros, quem recebe em primeiro lugar é você. O negócio está feito. É o mais inteligente. Funciona. Tem bom resultado. Tá certo? Mas então, Dom Adélio, você como meu levantador de bola mais importante, pela terceira bola que ele vai levantar hoje para mim. Hoje está mais animado. E eu vou dar uma cortada com a esquerda. Se não for na cabeça. Professor, o extrapolacionismo, nesse caso, antes do deslanche, né? É normal haver extrapolacionismos antes do deslanche em si? Não, é normal quando a pessoa tem mérito, né? Dentro da meritocracia dela. Que às vezes ela está fazendo um trabalho. Aquele trabalho não é negativo, mas o resultado é de 20%. E ela precisa de fazer um que pelo menos o resultado seria de 50%. Aí então eles veem que no mérito, ela tem mérito para ser chamada a atenção. Aí eles fazem uma extrapolação. Aquilo muda. E pode gerar o deslanche daí no caso? Não, e geralmente o deslanche é feito por causa da extrapolação. A extrapolação é como se fosse para detonar, é o gatilho. Entende? A coisa vai mais rápido. Ela pode servir como mecanismo para ajudar nos deslanches, Pode. não obrigatoriamente. Uma coisa pode, positivamente. Agora, como eu estou falando, quando acontece o extrapolacionismo, quase sempre, é porque já tem um subsídio da pessoa realizando algum percentual. Olha o que eu falei. Vamos supor que ela esteja tudo normal, 20% ela está fazendo de alto nível. Mas ela tem capacidade, tem recursos, tem até o contingenciamento da Carla, que pode chegar a 50% fácil, usando os mesmos recursos, com os mesmos esforços, com o mesmo desempenho. Então, isso faz o extrapolacionismo para mostrar. Às vezes, o extrapolacionismo nada mais é do que uma lampadinha que acendeu para mostrar a luz que a pessoa não viu ali. Tinha um canto que ela não viu o que tinha. É um vislumbre de cosmovisão. Vislumbre, uma coisinha à toa, mas que clareou tudo para ela. Você sabe, uma vela na escuridão ilumina. Né? É como se fosse a ignição, no caso. Né? É a ignição, é o fator desencadeante. Eu gosto de usar muito a palavra fator desencadeante, essa expressão. É o gatilho, é a bola de neve, aquilo vai crescer. Entende? É o caminho. Trabalho com reabilitação. Desde que comecei a executar trabalhos gratuitos de reabilitação às pessoas que não poderiam pagar, começaram a surgir muito mais clientes por indicação que desejam pagar pelo atendimento. O próprio ato de aceitar o pagamento seria anticosmoético ou seria uma consequência positiva do processo assistencial? Olha, aí é você que tem que examinar, precisa ver o que você está fazendo, o nível que é. Eu não ponho a mão nessa cumbuca para dizer sim ou não, que eu não tenho competência.
Aí você tem que examinar e ver qual o interesse, qual a intenção, o que você realmente está realizando. Agora, uma coisa é certa, na vida, se você consegue contemporizar as coisas dos necessitados, tudo aquilo tem um retorno positivo a seu favor. Se você ampliou o seu processo de assistência gratuita, você vai ter mais assistência de função. Então, em tese, a gente tem que partir que tudo isso está ocorrendo para ajudar você, porque a sua atitude foi dignamente cosmoética. Ela foi de autodignificação cosmoética. Então, é lógico que você tem que ter assistência. Mas agora, eu dar uma nota para isso, no seu caso, eu não posso, porque eu não conheço. Tem que ver os detalhes, o que envolve isso, qual é o preço que você cobra, ou o que se você está cobrando, é o processo dos honorários, a gente não sabe, né? Entrou no negócio de pagamento, entrou na fase da economia. Aí tem que examinar, né? Para ver o caminho disso, vocês não acham? É uma coisa mais séria. Mas, em tese, tudo indica que está positivo com ele, tudo que ele está fazendo. Hoje tem muita coisa aí para falar, muita gente. Isso tudo aí. Então, vamos passar. Olha, gente, eu quero só falar para vocês que hoje nós temos aqui os 20, quer dizer, são 10 verbetes novos, para inteirar os 20. Ela vai ter, então, 10 verbetes novos, depois 10 verbetes antigos. As pontuações da tertúlia hoje foram 19 votos online, perguntas respondidas online 13, perguntas aqui no auditório respondidas 16 e o livro de presencia foi asignado por 55 pessoas. Os recados depois da leitura dos verbetes são na seguinte ordem: Igor, Luiz Antunes e Thaís, e assim Imbexis também. Vamos à leitura dos verbetes a serem votados. Identidade extra, inconcretude, júbilo cosmoético, linguagem erudita, megapeso, melex, neoidentidade, paraaculturação, paracaptação retrocognitiva, paraconscienciologia, agenda vazia, atrator, coabitante, coativação atributiva, coleta seletiva, consciência retardatária, consim-problema, cuidadologia, evitação da evitação e hibernante. Bom, pessoal, o recado aqui é para a semana da TENEPS, no final do ano. Então, pela primeira vez, nós vamos ter aí 8 dias para aprofundar o tema da TENEPS. Nos dias 24, 25 e 26, nós vamos começar com o Fórum da TENEPS. Nos dias 27 e 28, um curso aí de TENEPS avançada com o professor Valdo, já no tertuliário. E nos dias 29, 30 e 31, um acoplamentário também com a temática da TENEPS. Então, pela primeira vez, nós fazemos aí uma convocação geral de todos os tenepsistas e também interessados no tema para estarem participando dessa semana. Fica o convite, então, do CEEC. Então, pessoal, o pessoal da Repreendência me chamou aqui para divulgar aula-treino, que eu estou em processo de docência. Sexta-feira, às 3 horas, eu vou estar falando lá sobre retilinearidade pensênica, sobre as coisas que eu pesquisei relacionadas a mim. Então, eu vou falar sobre esse tema relacionado às minhas vivências, a minha pesquisa, minha autopesquisa, às 3 horas.
Então, todos estão convidados, lá na sede da Repreendência no Discernimento, é aberto a todos os voluntários, e em nome dos inversores aqui, né, eu gostaria de divulgar também o Cininvex, que vai estar ocorrendo neste sábado, às 19 horas, lá no Discernimento. Esse Cininvex é feito em parceria, né, com o Discernimento, e é entrada franca, aberto a toda a comunidade, a partir dos 14 anos de idade, e ele será sobre Sócrates. Alguns tópicos aqui que serão debatidos após o filme é a questão da moralidade, da cosmoética, do valor pessoal, da inteligência evolutiva e da arrogância e a relativização do conhecimento. Tá? Então, neste sábado, dia 8 de novembro, no Auditório do Discernimento, 2 horas de duração, filme no idioma italiano, ano de 1911. Então, estão todos convidados. Obrigada. Alô? O verbete de amanhã é para Conscienciologia com 9 votos. Obrigada.